Se tu também já quebrou a cabeça pensando como melhorar a iluminação dos teus vídeos e chegou a ficar confuso com o tanto de opções que a gente tem disponíveis, esse vídeo aqui talvez te poupe alguns meses de vida, assim como teria me poupado lá atrás quando eu comecei. O Luxio Q508A é simples, bastão de LED RGB que busca solucionar vários problemas que tu pode ter com a tua iluminação. E na minha visão, ele foi idealizado para ser um amigão dos iniciantes que estão buscando por alguma coisa um pouco mais profissional. Ó, esse cara aqui não é um LED milagroso que resolve todos os nossos problemas, mas eu posso te garantir que para fazer vídeos no Instagram como Reels, criar conteúdo aqui no YouTube, ele com certeza foi uma das coisas que mais me ajudou, sem que eu tivesse que gastar muito e conseguisse mesmo assim atingir um resultado mais profissional. Hoje eu vou te mostrar por que esse cara é tão bem falado, o que eu gosto dele, o que eu não gosto, para que tu fique bem alerta antes de adquirir o teu. E aí galera, eu sou o Luiz, estudante de odontologia na Federal aqui do Rio Grande do Sul e também sou empreendedor novato no ramo do audiovisual. E hoje eu vou tentar te ajudar a entender e conhecer um pouco melhor o Luxio Q508A, que é um bastão de LED bastante famoso, muito falado aqui na internet, ele é top buscas aí em vários sites de iluminação. A última vez que eu vi na categoria de iluminações, ele estava só atrás do ring light no volume de buscas, que é uma coisa que eventualmente eu vou falar aqui no canal. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 7 questões ou 7 pontos a respeito desse bastão de LED e vou tentar ser aquele teu amigo que já testou o bastão e está tentando te ajudar mesmo, bem na sinceridade. Então, bora pro vídeo. A primeira pergunta que talvez tu possa ter é se ele realmente é um bom equipamento e se a luz realmente é boa. Quando a gente fala de bom equipamento, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que acredita que tu tem um aplicativo para controlar o teu equipamento de iluminação primordial, e tem gente que acredita que ele só precisa ter potência ou só precisa fazer o que promete. Enfim, na minha visão, esse cara aqui tem muita coisa a favor dele e algumas coisas contra nesse sentido. Primeiro, ele vem com um controle remoto, mas você também pode facilmente controlar ele por aqui, ó, através dos 3 botões que ele tem, e também tem uma entrada USB-C aqui do ladinho para fazer a recarga ou usar ele ligado na tomada. Além disso, ele é rosqueável nessa parte aqui inferior do produto e a construção dele é bem interessante, porque é uma construção muito boa, assim, ele tem alumínio aqui nessa parte superior, onde está escrito Luxio, e aqui embaixo é um plástico bem normal, assim. A questão do tamanho dele também é uma coisa que me deixa bem feliz, eu acho que ele tem um tamanho bem relevante, assim, para o trabalho que a gente busca fazer com um bastão de LED. E a luz, quando a gente fala da luz, pra mim é aí que me ganha, na verdade. Porque não é que seja uma luz super forte, ele tem 10 watts e ele promete 1000 lumens a meio metro de distância. Se tu não tem a mínima noção a respeito do que esses números significam, vamos pensar desse jeito. Quando tu quer usar uma luz que consiga iluminar com clareza uma grande sala, ela geralmente vai ter em torno de 30.000 lumens. É um valor que a gente pode considerar adequado para iluminar grandes espaços. E aí tu pode imaginar, poxa Luiz, 10 watts então não é nada, é muito pouca luz, e 1000 lumens a meio metro de distância é pouquíssima coisa. E aí que entra um aspecto muito relevante, é que depende, na verdade, porque tu não precisa de toda essa luz para fazer uma produção de YouTube, criar um canal como está aqui. Nenhuma das minhas luzes tem 100 watts de potência, eu já falei disso em alguns outros vídeos, se tu quiser saber um pouco mais, te inscreve no canal. E nunca precisei disso também para os trabalhos que eu já fiz. Já trabalhei com alguns dentistas, já trabalhei com professores universitários, com pessoal em salão de beleza. Já trabalhei em vários tipos de nichos diferentes e geralmente a pessoa tem um espaço não muito grande, tem um escritório que ela quer fazer algum vídeo específico ou às vezes quer fazer um vídeo na rua. E nesses 2 tipos de situação, a luz se comporta muito bem, mas de formas diferentes. Na rua, pode fazer com um bastão como esse aqui, que tem 10 watts de potência na rua, na verdade é uma coisa um pouco diferente. Vou mostrar. Ó, tô sem luz secundária agora e a gente está simulando uma situação que eu tenho uma luz unilateral, tipo, como se fosse a luz do sol aí em um lugar externo. Então a luz vai estar chegando e o nosso assunto, a pessoa vai estar com uma sombra muito forte aqui. Num cenário como esse, tu consegue usar o teu bastão como uma luz secundária, tu consegue diminuir um pouco a quantidade de sombras. Não vai ser tão efetivo na rua quanto está sendo efetivo aqui, porque eu estou num ambiente controlado com todas as luzes desligadas. Mas a ideia é essa, que tu consiga usar ele como se fosse o trabalho de um rebatedor. Mas ó, é bem importante eu te pontuar isso, eu não tô te falando que é o melhor equipamento do mundo e nem que ele serve exatamente para esse, que essa é a proposta principal dele, nada disso. Tô te falando de formas que tu pode usar esse bastão, que geralmente a gente não vê tanto aqui na internet o pessoal falando. O pessoal usa mais para usar em casa e tudo mais. E pra mim isso está muito bem estabelecido já. Para te usar em casa, fazer vídeos no YouTube, produção de conteúdo, é excelente, na minha opinião. Excelente, excelente. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais da luz. Talvez tu ainda é iniciante nesse ramo do audiovisual, tu não tenha te apropriado de conceitos como CRI, quando a gente fala de uma luz. CRI é o índice de reprodução de cores, tá? É o quanto
essa iluminação aqui, quando incide no meu rosto, consegue ser semelhante a uma luz natural. E isso pode não parecer relevante e talvez não seja no começo mesmo, mas com o tempo, enquanto tu vai te desenvolvendo os teus vídeos, vai desenvolvendo os teus trabalhos, esse tipo de detalhe começa a contar bastante e tu também começa a ter um olho mais treinado e começa a reparar mais nessas coisas. Então hoje em dia, às vezes eu tô rolando um vídeo no Instagram assim, eu bato o olho e penso, putz, esse cara aqui tá usando alguma luz específica, tá adicionando muito magenta. Parece loucura, né? No começo, no meu começo eu achava loucura também. Mas agora eu vejo assim, putz, tem muito magenta aqui. Ou tipo, putz, tem muito verde aqui, o cara devia ter jogado um pouco mais pro magenta. Vai, esse equilíbrio de branco do cara tá completamente equivocado. Então são detalhes que a gente vai pegando com o tempo e a gente vai reparando também com o tempo, mas é no detalhe que a gente consegue realmente melhorar a coisa. Principalmente num mercado como o de vídeos, onde talvez tu não queira prestar serviço de vídeo, beleza? Mas se tu quer, no mercado como esse, tem muitas pessoas competindo e é geralmente nos detalhes que tu consegue te diferenciar e entregar alguma coisa a mais para um cliente que ele não consegue ver com outras pessoas. Então fica a ideia, isso é bem relevante. Mas enfim, todo esse parênteses para falar que o CRI desse cara aqui é 95+, o que significa que ele atinge ou que ele cumpre ele com os critérios para ser considerado uma luz profissional. Abaixo disso, geralmente a gente diz que a luz não que vai te gerar um grande problema, porque tu ainda consegue corrigir na pós-edição alguma coisa, pode ser um pouco mais chato, mas geralmente dá para corrigir, mas é uma coisa que já te dá uma tranquilidade, que tu pode tranquilamente usar esse cara para fazer aí o que bem entender, né? Consegue fazer uma luz muito bonita com ele, especialmente quando a gente está falando da luz branca, para fazer uma iluminação assim padrão de frente, e tu também consegue iluminações muito legais de background. Eu vou botar ele aqui um pouco no fundo agora para fazer para nós uma iluminação um pouco mais criativa. Vou deixar. Agora ele está mais ou menos no mínimo e eu vou aumentar ele para o máximo. Vou deixar o restante do vídeo aqui fazendo um vermelho pra gente no fundo, só para vocês terem uma noção. Não quero entrar nos miúdos detalhes sobre o equipamento, sobre os botões, o controle que ele tem, porque eu acredito que isso é muito fácil de pegar, tu vai botar na mão, tu vai entender como é que funciona. Então vamos pular essa parte e vou falar do que realmente importa, beleza? Segundo ponto, ou segunda pergunta, a bateria dura bem, e é aí que eu acho que tu consegue diferenciar um bastão bem construído, como esse Luxioc 508A, daqueles bastões que a gente vê por aí, não vou dizer o nome dos sites, né? Por R$80, aqueles bastões que a gente vê que é RGB, que tem controle, não sei o que, tem o indicador de bateria, que é uma coisa que falta aqui. E é aqui que a gente separa os bastões dos bastõezinhos, basicamente. Porque esse cara aqui consegue chegar a 1 hora de duração de bateria quando ele está ligado no máximo. Isso deixa ele com uma potência menor. Dura até um pouco mais que isso, mas eu não arriscaria, para ser sincero, especialmente se tu precisa muito daquela luz ali. Então vai na tomada, né? Não arrisca muito mais de 1 hora, não acho que compense. Mas é uma coisa muito bacana e eu gravo muito conteúdo curto, então quando eu vou fazer a gravação eu deixo o bastão ligado, depois desligo quando a gente acabou a gravação, faço vários vídeos, já consegui ficar com ele na rua 4 horas, claro, desligando e ligando, usando só quando eu preciso de fato na gravação. Então se tu souber administrar também, dosar direitinho, tu consegue uma duração ainda mais legal. E óbvio, se tu quiser ainda muito mais duração, tu consegue ligar ele num power bank, porque a entrada é USB-C. Entretanto, a gente já está falando de um investimento um pouco mais alto. Aí eu já não sei se compensaria tanto, porque para mim um dos atrativos desse cara é justamente o preço. Eu encontrei ele por mais ou menos uns R$250 hoje, o que é um valor bem competitivo, dado que ele consegue te entregar. Terceiro aspecto, ele funciona como luz principal? Bom, nada melhor do que mostrar na prática. Vou desligar o softbox que está aqui me iluminando nesse momento, eu tenho um vídeo só sobre ele no canal, se tu quiser dar uma olhada, e eu vou ligar o bastão no lugar. Então bora lá. Beleza, desliguei a iluminação principal e agora a gente está usando o Q508A no lugar dela. A que distância, Luiz? Ele está a uma distância bem curta de mim, menos de um braço de distância. Eu posso mudar um pouquinho o posicionamento. Uma grande desvantagem na minha visão, que é uma desvantagem óbvia, né, intrínseca do equipamento, é que ele não tem um grid, uma coisa nesse sentido que limite a luz. Então a minha luz vai se espalhar, não vai ficar só em mim. Ela vai espalhar um pouco o cenário, faz parte, acaba sendo um contra, né? Mas eu poderia deixar a luz um pouco mais fraquinha aqui se eu quisesse, para não ficar tão forte assim as sombras, não deixar uma luz tão dura. E uma outra opção para usar ele como luz principal, se tu achar que a luz fica muito dura, pode usar uma telinha difusora. Aqui eu tô com um daqueles rebatedores que a gente guarda, né? É bem baratinho, vale a pena ter porque tu usa para muita coisa. Até recomendo, né? Posso botar aqui na frente e assim eu deixo a luz do bastão um pouco mais suave, as sombras não ficam tão demarcadas, ela não fica tão dura e aí gera uma iluminação que me agrada até um pouco mais. Caso tu queira uma luz mais difusa, mas tu quer ser um pouco mais faça você mesmo, economizar ainda mais, tu pode usar uma telinha difusora, como essa daqui, que é uma telinha do meu softbox.
E aí eu posso botar aqui na frente com a ajuda de alguma coisa, deixar parado aqui, e vai ter o mesmo efeito de fazer a difusão dessa luz no meu rosto. Eu acho que é um efeito bem legal. Então, na minha visão, se tu tá fazendo um vídeo controlado, um vídeo pro YouTube, produzindo um conteúdo aqui pra internet, assim, nesse formato, dentro de casa, serve sim como luz principal, consegue dar conta do recado. E eu não acho que seja uma luz feia, acho que é uma luz bem interessante, até porque ela é grande, e aí isso ajuda a deixar bem difuso. Quarta pergunta a respeito do controle dele, se é simples, se é bom, funcional. E na minha visão, sem problemas, só que se tu tiver outra luz da Luxio, ele provavelmente vai responder também, e geralmente vai responder com outro comando. Então se eu clicar, por exemplo, no ligar ou desligar da minha luz do Q508A, é capaz da minha P200, que está fazendo a luz aqui azul, mudar de cor ou enfim, fazer alguma coisa diferente. Eu já mostrei isso em algum vídeo anterior aqui do canal, inclusive falando sobre isso. Dá bastante trabalho trazer esse tipo de conteúdo aqui e a minha ideia é realmente te ajudar, então se tu puder deixar um like, curtir o vídeo, vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz. Por outro lado, uma coisa muito interessante a respeito do controle é que se tu tiver 2 bastões, tu vai conseguir controlar ambos com um controle só, então isso é bem legal, pode te dar um controle interessante de um cenário, caso tu queira fazer o uso de 2 bastões. Outra pergunta que pode te surgir: vale a pena investir num bastão se eu já tenho outros equipamentos de luz? Eu já acredito que a resposta é que depende. Por exemplo, nesse momento eu estou usando um bastonete bem pequeno aqui e tem uma luz que está batendo lá no fundo, né? Além de uma luz bem pequenininha aqui embaixo. Beleza, já tenho algumas luzes pequenas fazendo o seu trabalho. Tem uma luz aqui, que é a principal, e a minha secundária que está desse lado aqui, ó. Consigo até cancelar ela. Já tendo alguns equipamentos, valeria a pena ter um bastão? Para mim, o Q508A, esses bastões de LED, principalmente nesse caso que é um preço acessível, por um RGB, por um CR95+, para mim ele consegue ser muito atrativo em termos de praticidade. Tem vezes, dependendo do tipo de trabalho que eu vou fazer, que eu não levo uma grande iluminação para ser minha luz principal. Eu uso simplesmente o Q508A e ele dá conta do recado. Ou eu também posso querer fazer um upgrade no meu cenário. Aí é importante que tu tenha uma noção do que significa 10 watts e 1000 lumens a meio metro de distância. O meu cenário deve ter mais ou menos uns 2 metros de largura e no máximo uns 2 metros de altura, acho que menos que isso. E a minha distância ali pro fundo é mais ou menos 1 metro e alguma coisa, 1,5 metro, 1,70 metro. E se eu quiser iluminar o meu background aqui com o bastão, por exemplo, botando ele no chão, o Q508A tá atrás de mim agora virado para a parede e ele consegue fazer uma iluminação, mas não é aquela luz super forte. Claro, se eu desligar as outras luzes do cenário, é bem possível que ele consiga ter um impacto ainda maior dentro do cenário. Então é importante ter esse tipo de noção antes de tu adquirir equipamento para que tu não te frustre. Sexto ponto a respeito do equipamento. Ele faz barulho, ele quebra fácil e barulho, zero. A respeito de construção, acho que esse é um ponto relevante de ser dito. Se tu vai deixar o teu bastão parado em casa, tu não tem que te preocupar em relação à construção dele, tu pode comprar uma coisa um pouco mais simples de repente. Mas nesse caso aqui, eu digo com felicidade que eu já deixei ele cair várias vezes em clientes, alguns clientes meus já deixaram ele cair, já cansei de ouvir, desculpa, derrubei aqui a tua luzinha grande, já cansei de ouvir. E ele tem no máximo assim aquelas ranhuras, aquelas marcas de uso, não tem um amassado, não tem nenhuma avaria significativa, então a construção dele é muito boa e isso me alegra bastante, assim, é uma das coisas que faz eu pensar que foi um investimento bem feito, é pensar às vezes em comprar mais um, inclusive. O sétimo ponto, ou sétima pergunta que talvez tu possa ter, será que ele consegue entregar um resultado profissional? Bom, dado tudo isso aqui que eu te falei, se tu tiver noção da potência que ele vai te gerar e do real impacto que ele consegue ter dentro de um cenário, das limitações que ele tem, dentro do que ele promete, ele com certeza entrega um resultado que é compatível com trabalhos profissionais. Inclusive, muitos trabalhos profissionais hoje em dia estão adotando bastões como o Q508A da Luxio e outros bastões também da Luxio ou de outras marcas, porque acaba sendo uma coisa muito prática e também é uma luz bem bonita, tu consegue botá-la de diversos jeitos no cenário, consegue usar em lugares bem específicos. Por exemplo, superfícies brilhosas ou que refletem algum tipo de luz, por exemplo, como a geladeira, que fica bem desfocado assim, né? A gente não fica nítido na geladeira, mas ela consegue refletir bem uma luz específica. Em consultório a gente tem materiais de plástico assim que são um pouco brilhosos. Então às vezes quando eu tô gravando um take, eu passo com o Luxio assim, ó. O reflexo ali do objeto, ele se mexe. E isso é um detalhe do detalhe, um tempero que eu coloco às vezes, que eu não teria como fazer com outro tipo de iluminação, tipo um octabox, um painel LED, enfim. Então nesse sentido é bem legal, é bem interessante. Bom, o próximo ponto, antes de eu ir para ele, é importante que eu te fale que esses vídeos aqui, eles dão um certo trabalho e uma forma de tu adquirir esse equipamento, se tu tem vontade de adquirir ele
me ajudando no canal e não pagando nada mais por isso, é usando o link da descrição que eu vou deixar aqui desse vídeo. Lá tu consegue fazer uma compra totalmente segura e adquirir o teu Q508A. Inclusive, deixa nos comentários se tu adquiriu, o que tu achou e se tu gostou do equipamento. Beleza, vimos vários detalhes a respeito do bastão, se ele esquenta, se ele é resistente, se ele consegue fazer uma iluminação principal, se ele faz luz de fundo. E talvez tu tenha ficado com algum tipo de dúvida, alguma lacuna aí, talvez eu não tenha dito algum detalhe que tu achava importante. Se for o caso, comenta aqui no vídeo para que eu saiba e te responda, ou faça outro vídeo. E se tu for bem atento, talvez tu esteja se perguntando: Luiz, tu não falou que tu desligou todas as luzes, que tu tá num quarto escuro agora, como é que a gente tem uma luz que parece de janela aqui atrás? É porque eu tô usando uma tocha de projeção ou uma lanterna de projeção e já fiz um vídeo só sobre essa iluminação aqui no canal. Então corre lá se tu quiser dar uma olhada para te dar aquele molho nos teus vídeos. Se tu tá buscando então uma luz mais criativa, uma coisa um pouco diferente, corre lá nesse vídeo que tu vai gostar bastante dessa lanterna, eu garanto. Um abraço, muito obrigado por estar até aqui. Deixa um comentário se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Forte abraço, até a próxima.